Ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. E você dá um glória a Deus. Coloca a sua Bíblia sobre o assento. Fecha os teus olhos, vamos só interceder a Deus, para que Deus venha abrir a porta da palavra, o nome dele venha ser glorificado, e que saiamos daqui de uma forma solidificados na rocha eterna, em nome de Jesus. Você que pode, ora comigo, em nome de Jesus. Pai, te damos graça por tudo que o Senhor está fazendo nessa noite, pela manifestação da tua presença, pelo Senhor já manifestar, Senhor amado, a sua glória, já podermos presenciar as suas direções, aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, aquilo que o Senhor trouxe de calmaria ao coração de quem estava aflito através dos louvores. Eu tenho certeza que através dos cânticos e da área profética que nessa noite o Senhor já manifestou, o Senhor já tratou, o Senhor já lapidou os nossos corações, e nós estamos preparados para receber a semente da tua palavra. Nós estamos preparados para receber, Senhor amado, a direção para as nossas vidas, para os nossos lares. Eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor mais uma vez dê de misericórdia de nós, nos use para a tua glória, fale aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. E se houver alguma articulação para nos distrair da semente que vai ser lançada sobre os nossos corações, que esteja nesse momento neutralizada, porque há poder no teu nome, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu assento mais uma vez. Aleluia. Você não está proibido de dar glória, você não está proibido de dar aleluia. Enquanto eu vou pregando, você vai dando glória. Enquanto eu vou pregando, você vai dando aleluia. E Deus vai dando graça, e o Senhor vai nos usando. Se você já foi no banheiro, agora está proibido de ir no banheiro. Você vai ficar sentadinho aí. Se você já tomou água, trouxe a sua squeeze aí, glória a Deus, você foi inteligente. Você não vai sair do seu lugar agora. Não vai haver distração, não vai haver movimentação, porque a movimentação que vai acontecer aqui é da glória de Deus. Aleluia. Então, redobre a sua atenção. Eu quero ministrar sobre o seu coração essa palavra. E antemão dizer à igreja, somos gratos, por todos esses domingos que o Senhor nos deu, de poder ministrar a respeito de Josué, uma história muito magnífica, dentro de muitos aprendizados que nós tivemos aqui. E eu quero que você abra o seu coração para receber mais uma orientação de Deus, uma direção de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje não deu nem tempo de colocar frase, irmão. Hoje vai ser tudo na base da graça de Deus, aleluia. Pois bem, eu quero muito que você redobre a sua atenção nesse momento. Nós estamos já acho que no terceiro culto de geração de Josué, se não me falha a memória, e o Senhor vai continuar nos dando graça para ministrar a respeito. Eu já estou concluindo, hoje eu vou pregar sobre o livro, na introdutória, e depois, se o Senhor nos der graça, eu quero pregar sobre o que está discorrendo dentro dessa história tão maravilhosa no livro de Josué. Nós já ouvimos falar aqui nos outros cultos que nós ministramos a respeito de Josué, sobre Josué estar juntamente com Moisés desde o início do Egito. A sua trajetória no Egito, foi muito maravilhosa pelos sinais que ele presenciou, por tudo aquilo que ele viu de Deus agir, de Deus responder à oração da nação que estava clamando pela liberdade. E o Senhor enviou Moisés, ele presenciou toda essa maravilhosa manifestação de Deus através do seu poder, através da sua majestade. E nós ministramos aqui também a respeito da escolha de Josué, que foi algo de Deus. Deus falou para Moisés quem seria o seu sucessor, e há quem às vezes fica preocupado, ou até mesmo eu disse isso aqui, que às vezes por nós sermos pastores, a gente acha que nossos filhos vão ser a sequência da gente, mas isso não é uma verdade. É Deus que escolhe, é Deus que realmente fala aos seus quem será, A gente tem às vezes o hábito de pensar que se meu filho só por ser um pai pastor, vai ser também pastor, e isso não é realidade. Então eu expliquei aqui que dentro da história de Josué, o óbvio, seria o irmão talvez de Moisés, o líder como Arão ou até mesmo Miriam, mas Deus escolheu Josué, e você juntamente comigo mergulhou aqui o porquê que Deus escolheu Josué, dentro das características que eu pontuei a respeito
de momentos que Israel passou, como a cidade que foi espiada, sobre até mesmo o cenário de guerra que eles tiveram que enfrentar após a saída do Egito, onde Josué estava na luta. Então nós começamos a pontuar aqui algumas questões que fazem ele, antes mesmo de ser um líder, antes mesmo de ele ser um líder solo, aonde não se está debaixo de uma liderança, e agora ele é a evidência, ele sempre teve uma posição da forma que demonstrava o seu caminho levaria à liderança, seja de Israel ou de algum ofício a qual Moisés poderia delegar, ou até mesmo Deus. Mas o que me chama a atenção é que, de fato, dentro dessa discorrência toda, só contextualizando para os irmãos relembrarem o que foi falado, nós meditamos em cima de toda essa trajetória, né, sobre Deus ter escolhido, sobre o preparo, o forjamento de Josué para se tornar um líder. E hoje eu quero pregar aqui sobre essa realidade, né, o Jordão, a transição, o passar para o outro lado e entender que histórias vão ficar para trás, legados que foram construídos até ali, que realmente são fundamentais para um líder. Nesse momento você vai construir os seus legados, aleluia. Então eu quero que você, juntamente comigo, preste atenção em tudo que o Senhor tem aos nossos corações. Primeiro ponto, eu preciso entender o que o livro de Josué tem por propósito narrar. Quando você vai ler o livro de Josué, assim como qualquer outro livro na Bíblia, você precisa entender o que o escritor está querendo dizer, o que ele está querendo narrar, até para que você entenda algumas palavras, algumas colocações, algumas histórias narradas. E quando eu olho para o livro de Josué nada mais, nada menos do que narrar a conquista da terra prometida. Então, se você quer ver a promessa que Deus prometeu lá a Abraão, que foi passando de geração em geração, e depois dos 40 anos praticamente caminhando no deserto, você vai ver a própria promessa da Canaã de fato acontecer. E há quem pensa que só simplesmente por eles terem chegado lá, já estava na promessa, mas não, eles tiveram que conquistar a terra. E se o Senhor nos der graça, eu quero pregar sobre essa conquista da terra, porque não é só sobre chegar na promessa, é sobre conquistar a terra da promessa. Isso daqui é uma coisa que faz a gente refletir e pensar. Só que preste atenção. Então o propósito do livro de Josué é de fato narrar essa conquista da terra prometida. Então durante 40 anos, como eu disse para os irmãos, Israel peregrinou pelo deserto. E essa peregrinação foi marcada por muitos acontecimentos esses que nós vamos ver que gerações se passam, pessoas morrem, Deus levanta outras pessoas. Só que no meio de todo esse cenário, no meio de toda essa contextualização, nós vamos ver que ainda Josué, Caleb e Moisés, eles permanecem vivos. E isso é uma coisa que me leva até mesmo a enxergar como algo positivo, porque se alguém permanece vivo mediante ao que Deus falou que iria finalizar muitas das gerações que ali estavam e precisava se levantar uma nova geração, significa que eles não deixaram de fazer parte da promessa que Deus havia feito a Israel para possuir a própria terra de Canaã. E ao contrário de que não seguiram os seus líderes, ao contrário de que não obedeceram os seus líderes durante esses 40 anos, é pela falta de fé que eles se recusaram a obedecer a Deus para conquistar a terra de Canaã. Então essas pessoas que saíram do Egito, que começaram, não foram as mesmas que chegaram. Passaram-se tempos, dentro desses 40 anos, Deus foi provando o coração. Quando você lê Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que Deus, ele pega o coração daqueles que estão ali e prova, para ver de fato o que há no coração deles. Porque Deus estava mais interessado, ao invés de conquistar a promessa, viver a promessa, de fato eles estarem com seus corações sinceros diante de Deus. Porque há muitas pessoas que, por pensar talvez em que vai viver a promessa de Deus e que de Deus não vai levar a sinceridade do coração dela, estão enganadas. Porque Deus pode até fazer às vezes a promessa acontecer. Às vezes as pessoas podem até olhar e falar: nossa, eu não sou muito firme em Deus, mas Deus está me abençoando tanto. E ela acha que pelo fato de ela estar sendo abençoada, Deus se agrada dela. Mas pelo que eu olho dentro da história de Israel, Deus, antes de colocar eles na terra, Deus prova o coração deles. Deus
prepara o coração deles, Deus treina eles para que, se eles passarem por essa aprovação que não é do homem, mas é de Deus, eles sejam habilitados para possuir a terra prometida. Oh glória! Tem gente que às vezes está vivendo só a gota e já acha que é a totalidade da promessa. Tem gente que às vezes está vivendo só um pouco dos sinais de Deus e já acha que é a totalidade. Mas às vezes é Deus dando alguns insights, Deus dando a eles um despertar para que eles venham de volta ao propósito, ao real, aleluia, desejo de Deus. Então nessa noite eu quero que você entenda a nível de introdução, quando eu falo de Israel vivendo esse processo, vivendo essa aprovação. Oh glória! Nem sempre bênção é a aprovação de Deus, nem sempre conquistar é a aprovação de Deus. Deus estava interessado que de fato eles não entrassem só na terra, que eles não só possuíssem a terra, que eles não só deleitassem da terra, mas que a essência de quem eles eram. Oh glória! Porque mais vale a essência, mais vale o caráter, mais vale quem eles são em Deus do que irmão, do que o ouro, do que a prata. Eu vou pregar para alguém aqui nessa noite que eu estou cheio de Deus e com autoridade por a palavra de Deus. Oh aleluia! Às vezes nós olhamos e brilhamos os nossos olhos por muitas coisas que nós vemos. Às vezes nós somos como Asaf, saímos da casa de Deus, olhamos para aqueles que não praticam a verdade, a justiça de Deus, nós vemos eles prosperar, se enriquecer, conquistar e viver, e nós muitas vezes chorar, lamentar, se doer. Mas tem uma coisa que quem às vezes conquista sem Deus não tem. O que é, pastor? A essência de Deus. Oh aleluia! Eu preciso dizer para alguém nessa noite: Deus não quer só fazer você chegar lá na promessa, Deus não quer fazer só você possuir a promessa, Deus quer chegar junto com você. Deus quer fazer você chegar junto com Ele, porque só Ele sustenta, só Ele mantém, só Ele é a estabilidade para que a promessa permaneça na tua vida. Oh glória! Então esse tempo foi necessário para que uma nova geração estivesse pronto para cruzar o Rio Jordão e possuir a terra prometida. E todos nós já entendemos que Josué foi o escolhido como sucessor de Moisés. E o que chama a atenção é que para Josué possuir o sucesso, obter a trajetória vitoriosa, seria necessário ele permanecer com a sua submissão a Deus. Diga assim: submissão a Deus. Não existe sucesso, não existe trajetória nenhuma de sucesso se não tiver submissão a Deus. Aleluia. Irmão, tem gente que engana com o resultado. Irmão, tem gente que engana com o resultado. Mas Deus não está preocupado com o resultado, porque resultado quem gera é Deus. E quem está em submissão a Deus, o resultado que Ele gera permanece. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: se você permanecer naquilo que Deus está te falando, você vai gerar resultado. E esse resultado, irmão, vai falar tanto por você que vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai estar lá ainda. Vai passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, vai estar lá ainda. Oh glória! Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite entender uma coisa: quem é gerado em Deus passa por qualquer coisa, passa por qualquer situação, mas ele continua de pé, ele continua vivo. E eu estou pregando para alguém aqui: quer ter sucesso? Submissão a Deus. Porque nem sempre somos provados quando ainda somos liderados por alguém. Nem sempre somos provados quando ainda somos liderados por alguém. Quando nós somos liderados por alguém, a nossa aprovação é sobre lealdade àquela pessoa. É sobre gerar confiança, é sobre a integridade com aquela pessoa. Então, enquanto Moisés está vivo, Josué, ele está tendo o quê como seu líder? Integridade, lealdade, está tendo com ele a questão da confiança. Só que em certos momentos a nossa submissão e obediência a Deus, ela também será testada quando assumimos o governo. Porque, irmãos, enquanto você está debaixo de uma liderança é fácil, tem alguém para você respeitar, tem alguém para você honrar, tem alguém para você ali seguir. Agora, a partir do momento que você assuma a carreira solo, aí o seu coração é provado. Quando muitas vezes você entra pelo caminho da carreira solo, de você viver o governo de Deus na sua vida, de você realmente passar a conquistar as terras. Quando Moisés já não existe, quando você é o Josué agora que assume a real responsabilidade, é ali de fato, quando a liderança em relação a uma promessa você assume, que às vezes a sua submissão a Deus vai ser testado.
para saber se de fato você ainda é submisso a Deus. Agora, quando nós olhamos para essa contextualização que eu estou dando a respeito de Josué, nós vemos exatamente Josué assumindo a liderança de uma promessa dada a Israel. A promessa não era individual para Josué. Eu quero que vocês gravem isso na tábua do seu coração. A promessa não era individual para Josué. A promessa era para Israel. Diga assim, para Israel. Por quê? Porque nós precisamos olhar o quão profundo é. Tem promessas que são individuais. Grava isso na tábua do seu coração. Quando Deus falar que você vai ser um pregador, é uma promessa o quê? Individual. Agora, quando Deus falar que você vai ser um pastor, é uma promessa coletiva. Porque um pastor é para ovelhas. Então a ovelha são a resposta para o pastor. Grava isso na tábua do seu coração. Porque existem promessas que são individuais, mas existem promessas que são coletivas, ou seja, para todos. Para Israel viver uma promessa, precisava de uma referência à frente de uma direção. Não foi anjo que desceu e falou assim: eu vou libertar Israel do Egito. Não, Deus levantou Moisés. Então ele foi a referência de Deus para a nação de Israel. Quando Deus pegou e falou: Moisés, já foi o seu tempo, agora vai ser Josué. Deus não deixou a nação com um anjo na frente, Deus mandou o Josué na frente. Diga-se comigo, sempre na promessa, para a direção que ela está indo, vai ter uma referência na nossa frente. Ainda mais quando a promessa engloba a coletiva. Quando você tem uma promessa de viver uma empresa, você não é um empresário individual, você precisa de funcionários, de todo um corpo por trás, de conexões. Então aquela promessa é uma resposta talvez não só para um bairro, não somente para um estado, não somente para um município, não somente para os muitos municípios que existem em São Paulo, ou até mesmo no Brasil. Eu estou querendo abrir o teu entendimento para uma coisa: às vezes você é uma resposta não somente individual, mas no coletivo para muitas pessoas. Como exemplo, se Deus prometeu a igreja para este bairro, vocês são a resposta do coletivo. Se Deus prometeu que Ele ia fazer como Ele tem prometido sobre essa casa, que Ele vai agir, eu e você não podemos deixar isso sair do nosso coração, porque eu e você somos a resposta de Deus para aquilo que Ele vai fazer a esta geração. Oh, aleluia! Será que você consegue entender isso? Que só existe a igreja porque existem pessoas que são resposta dela. Porque qual é a igreja que vai abrir uma placa e não tem ninguém dentro dela, irmãos? Não existe promessa vazia, não existe promessa sem sentido, não existe promessa disso. Fala assim comigo: eu sou a resposta da promessa na vida de alguém. Melhor do que pensar somente no individual e sermos egoístas conosco mesmo, Deus ama quando entendemos: eu sou a resposta na vida de alguém. Imagina, irmão, se foi fácil para Moisés, todo mundo querendo voltar para o Egito, e ele era a resposta para os israelitas que estavam no Egito. Diga para esse crente que está falando assim: nunca vai ser fácil viver a resposta no coletivo. Por isso que tem muita gente que prefere viver individual, porque é só sobre ele, é sobre cantar, é sobre pregar, é só sobre ele, no caso, viver o ministério itinerante, é só sobre ele sair e não precisar ter compromisso dentro, ou expandir dentro, ou até mesmo gerar dentro. É sobre você somente lançar a rede, buscar as almas, mas não cuidar, não tratar, não apacentar. Então quando eu olho para isso aqui, eu começo a pensar que ele era uma resposta. Aí, irmãos, eu fico imaginando. Você acha, irmãos, alguns historiadores dizem que era cerca de 2 milhões de pessoas, irmãos, saindo do Egito. Imagina todo dia Moisés ouvindo: ô Moisés, não era mais fácil nós voltar? Assim também quando ele morre, imagina, irmão, a geração passou, mas você acha que o coração deles não era o mesmo? Eu tenho certeza que eles até mesmo questionaram a liderança de Josué, porque até mesmo Josué se sentiu incapacitado, amedrontado, sem coragem. Porque quando você pensa no individual é muito mais fácil. Dias atrás eu conversei com uma pessoa e eu falei para ela: o que é mais fácil? Você está na direção de um carro ou está no volante do lado?
como apenas um auxiliar que vai andar e vai dormir e vai descansar. O que é mais fácil? Você pegar e ser o piloto, ou você só apenas ser o copiloto? O que é mais fácil? Responda para você mesmo. Porque quando você fala de fé, todo mundo anda na fé de alguém. Eu acredito no meu pastor, eu acredito na minha liderança, eu acredito nisso porque ele tem fé. Aí quando é você para ser provado, é quando você é o líder, quando você se torna alguém que vai se tornar uma referência, ou até mesmo se destacar, ou até mesmo viver um governo sobre algo na tua vida, aí você fala, não, eu acho que eu não fui chamado para isso. Começa a bater as incertezas, o medo, começa a bater as inseguranças. E aí você olha ao seu lado e você fala assim, cadê as pessoas do meu lado para me ajudar a motivar? Só estão pedindo pepino, cebola e voltar para o Egito. Olha para frente e fala assim, é difícil. Moisés, ele foi a resposta para o Egito. Josué, ele foi a resposta para Canaã. Porque Deus sempre terá uma pessoa específica para cada propósito dele estabelecido. E isso é uma transição notória que a gente vê durante a história de todo o povo de Deus. Moisés, ele foi forjado por Deus. Foi o próprio Deus que se revelou para Moisés e começou a forjar ele. Irmãos, eu fico imaginando, porque assim, quando a gente é ser humano, a gente ainda tem um pouco qual é a palavra que eu posso usar? A gente tem um pouco ainda de flexibilidade em algumas questões. A gente tem um pouco de misericórdia. A gente não pesa a balança. A gente não sabe até onde a pessoa pode ir, mas Deus sabe. Quando a gente vai provar alguém, quando a gente vai conversar com alguém ou testar alguém, a gente ainda usa um pouco de compaixão. Essa era a palavra que eu queria colocar. Agora imagina Deus se revelando para Moisés, se revelando na tua essência, sabendo até onde Moisés pode resistir o treinamento, oh glória. Aí Deus se revela para ele, Deus forja Moisés. Mas quando é a vez de Josué, sabe quem é que forja Josué? Moisés. É caminhando. E aí você vai vendo que Josué não sai da aba, não sai nem da tenda, não sai nem de perto. Josué vai para o monte, ele está lá. Josué vai para a tenda, ele está lá. A glória de Deus desce, ele está próximo. Oh glória, é alguém que está caminhando. Só que eu fico pensando comigo, olha que privilégio Moisés teve, que Josué não teve. Mas no final das contas o propósito foi estabelecido. Josué não viveu os 40 anos de Moisés no deserto. Quando Josué foi para o deserto, o Josué estava indo pela primeira vez, mas Moisés já estava indo pela segunda vez para o deserto. Olha que forte isso, porque Moisés viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. Quando ele chega para o Egito de novo, para libertar, ele já está com cerca de 80 anos. Aí ele vai fazer o quê? Caminhar para o deserto de novo. Tudo bem que a gente pode colocar aqui que poderia ser uma caminhada de poucos dias e que se tornaram 40 anos. Tudo bem, podemos. Só que, para refletir comigo. Josué viveu apenas o período do Egito e aprendeu a viver o deserto pela primeira vez, quando Moisés já estava indo pela segunda vez. A única experiência que foi mútua em ambos pela primeira vez, diga qual, pastor? Eles só tiveram uma única experiência mútua pela primeira vez. E a primeira experiência que ambos tiveram pela primeira vez, que foi igual, é liderar nação. Porque por mais que ele passou os 40 anos no Egito, os 40 anos no deserto, depois ele foi mais 40 anos para o deserto, só nesses 40 anos de ida para a terra da Canaã, foi o período que Moisés foi treinado por Deus para liderar. Ele não chegou lá já líder pronto, ele foi provado. Mas uma coisa é você ser provado, outra coisa é a realidade, quando você enfrenta a realidade. Lidar com o povo é diferente de quando você só recebe a promessa. Deus, você vai ser mentorear, um mentor de pessoas. Aí quando Deus fala isso com você, você nunca mentoreou ninguém. Aí quando você vai pela primeira vez, você fala, meu Deus, eu não quero não, pai. Não, Deus me livre. Aquela pessoa, você fala 30 vezes a mesma coisa, mas ela vai e faz 30 vezes errado. Olha para esse e diga assim, é com você que Deus está falando, que quis desistir. Olha que forte, cenários diferentes, mas propósito único. Canaã era o propósito único, e havia dois cenários diferentes. Por quê? Porque a promessa era no coletivo. Não havia direção nova, não havia novo caminho.
E em seus corações, ainda que como líder, tanto Moisés como Josué, não havia também vaidade. Sabe por quê? Quem aqui nunca, irmão, vamos pensar aqui agora. Quem aqui nunca, ao assumir uma liderança, não quis fazer tudo diferente do que o outro líder fez? Não, você pegou e falou assim: eu vou fazer tudo diferente. Ele quis azul, eu vou querer verde. Ele quis sapato, eu vou colocar sandália. E você começa a fazer tudo de diferente. Só que olha que interessante, por mais que nós desejamos novas mudanças, novas rotas e caminhos novos, nós vamos entender dentro dessa passagem que eles não mudaram nada. Eles continuaram na mesma direção, na mesma estratégia, na mesma visão. Diga-se comigo: a visão já havia sido estabelecida por Deus. Precisamos compreender que em determinados cenários Deus nos colocará para iniciar, seja uma ideia, um projeto, um propósito. Só que em outras Ele nos permitirá sermos a resposta para a continuidade da visão. E continuar é algo que já está acontecendo. Agora olha para frente e fala assim: se você quer ter a igreja do seu jeito, abra a sua igreja. Se você não concorda com o pastor, seja o próximo pastor, mas da sua igreja. Se você não concorda com o seu chefe, abra o seu CNPJ e faz o que ele teve que fazer. Você já parou para pensar o quantos nós, muitas vezes, agimos de forma desproporcional com aquilo que nós estamos vivendo, e a gente não sabe que alguém antes de mim, antes de você, teve que padecer, sofrer para manter uma empresa aberta, para manter uma igreja aberta, para manter uma visão estabelecida. Aí você chega com gás, com ânimo, aí você chega com as suas, digamos, os seus jeitos de ser. Aí você fala: não, tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, assado. Olha para frente e fala assim: é com você que Deus está falando. Que gosta de palpitar, que gosta de dar ideia, que gosta de dar dica. Mas olha para frente e diga assim: se você não entender, fala que antes de você estar aqui, já tinha alguém antes de você, você não está respeitando o processo das coisas. Antes do pastor estar aqui sendo ministrado ou ministrado para outros corações, já houve mais de sei lá quantos pastores antes de mim. Só que você precisa entender uma coisa: a visão já havia sido estabelecida por Deus. O reino de Deus já havia sido estabelecido há cerca de 2000 anos atrás. E precisamos compreender isso. Só que também eu entendo que tudo que Deus faz, Ele sempre tem começo, meio e fim das suas obras. Aí tem gente que sai de um lugar, não terminou a obra ainda, aí vai para outro lugar. Não termina também em outro lugar, aí vai para outro lugar. Não termina, diga-se comigo: você não tem como. Não precisa nem falar para essa pessoa, porque eu vou dizer a mensagem. Não tem como querer viver novos começos se você nunca terminou um. Não tem como querer viver uma novidade de Deus se você nunca completou uma novidade. Tem hora que a prova começa e você já fala: Deus, eu não aguento esse caminho. Aí Deus não tem como tratar você como alguém mais maduro na fé. Aí todo dia Deus tem que te tratar como leitinho. Eu estou pregando para alguém aqui entender uma coisa: 2026 Deus quer que você cresça, mas cresça com estabilidade, equilíbrio para suportar as pressões da vida. Porque pastor, hoje em dia todo mundo fala: eu quero ficar meu bem-estar. E irmão, só sabe chorar, lamentar. E Deus está dizendo: não subestime a glória de Deus, irmão, porque um dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 fora. Oh, aleluia. O que me chama a atenção dentro dessa palavra é que para Josué suportar todas aquilo que ele teria que suportar, ele nunca saiu de perto da presença de Deus. Aí tem gente querendo fazer coisa longe de Deus, tem gente querendo fazer ideias e projetos na igreja longe da direção de Deus. E Deus está falando: é só com a presença dele para tudo aquilo que foi estabelecido acontecer e permanecer intacto. Oh glória! Eu vou dizer, você vai enfrentar
dificuldade, você vai enfrentar dias difíceis. Tem dia que você não vai querer sair da tua casa, não vai querer pregar, não vai querer servir. Mas assim como Jeremias falou, todo dia que eu penso em desistir, há uma presença que se apresenta. E ela disse: vai Jeremias, eu não te chamei de covarde, eu não te chamei de medroso, eu te chamei de corajoso. Só quem é corajoso levanta a mão e abre a boca, vá dar glória. Porque está cheio de gente que quer copiar, mas Deus está dizendo: você não é cópia. Deus te deu uma identidade de filho. Josué, ele teve as suas características, tinha as suas habilidades, ainda que era diferente de Moisés, a visão era uma no coletivo. Eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra. E eu vou continuar pregando para quem tem mão erguida e boca para dar glória. Aleluia, oh glória a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: está chegando reforço para o projeto que Deus estabeleceu sobre a tua vida. O que você nunca conseguia concluir, o que você nunca conseguia avançar, o que você nunca conseguia na tua vida terminar, vai concluir, vai terminar, você vai conseguir, porque a palavra para o teu coração nessa noite é: Josué, você não vai terminar sozinho. Está chegando reforço, está chegando reforço, está chegando reforço. Tem glória aí, tem glória aí. Orebacanto de calamachúria. Eu aprendi uma coisa com Deus: quando você tem convicção daquilo que Deus fala, quando você tem determinação daquilo que Deus diz, pode estar chovendo notícias desagradáveis, mas a palavra dele permanece viva, permanece viva, permanece viva. Eu vim pregar para alguém que pode estar passando o pior momento da vida, e Deus está dizendo: é debaixo de calúnia, é debaixo de mentira, é debaixo de desistência, ainda que alguém resista, Deus está contigo, Deus está contigo. Pega na mão dessa pessoa, por gentileza, e diga para ela: pode muitos deixar o teu caminho, desacreditar, mas a palavra veio dele, a palavra veio dele. Só quem está debaixo de uma palavra, abra a boca e glorifica. Orebaia, chorebacala machúria, urabacanto de calamanaia. Eu estou dizendo para alguém aqui: vai terminar, vai terminar. Aquele CNPJ vai sair, aquele espaço vai acontecer. Tem alguém debaixo de uma palavra, queira o diabo não, mas a palavra de Deus vai acontecer. Orebacanto de calamachuri me calamanaia. Já vai levantando a mão para os céus e dando graças a Deus, porque você veio no culto de Josué, e Deus está dizendo aqui para pessoas talvez que estavam desanimadas, desacreditadas: chegou reforço, chegou reforço, chegou reforço, chegou reforço. Se prepara para acontecer o mover dos céus sobre essa terra, porque prega a Deus essa noite. Vai ter mover, a terra vai ter que obedecer, vai ter mover, a terra vai ter que respeitar a ordem do céu, a ordem do céu, a ordem do céu. Só para quem tem glória da glória. Aqui existem pessoas que começaram conosco. Tem gente que estava com a gente lá quando ainda nós estávamos na garagem. Quando chovia do jeito que chovia hoje, nós não tínhamos um teto. Povo ingrato, porque hoje nós temos um teto. A água escorria pelo chão e as pessoas jogadas no chão pela glória de Deus. Teve um culto que a pastora, cheia do Espírito Santo,
tomada na glória de Deus, começou a curar muitas pessoas naquele dia. E era um dia de chuva. Eu vim dizer para nós aqui da igreja: o conforto nos deixa muitas vezes acomodado. A gente escolhe o dia que vem para a igreja, a gente escolhe da forma como nós chega e adora. Mas eu vim dizer: não esqueça da essência da garagem. Aramachandaramai, Orebacalamaxúria, Aramanaia. Todos os cultos nós tirávamos os carros da garagem, levantava as cadeiras, descia o pano, ligava uma caixa de som. E Deus está dizendo: eu descia no passado, eu desci durante, desço no presente, e eu sou o Deus que sustenta a minha palavra. Pega na mão dessa pessoa, aperta até ela entender que todo começo tem um destino, e você faz parte do destino de Deus para essa casa. Eu estou sentindo graça de Deus. Eu estou sentindo graça, porque o que Deus vai fazer é coisa grande. Urebacanto de calamaxerga, urabacalamaxerga, urabacanto de calamaxúria. Deus está dizendo aos corações: eu te renovo para a promessa que está viva no meu reino. Só que entenda: ninguém chamado, escolhido ou vocacionado por Deus tem destino sem sentido. Uma vida sem propósito. O que talvez você precisa hoje se perguntar para Deus é: o que Deus espera de mim para esse tempo a qual eu estou inserido nele? E como eu posso contribuir para o seu reino? Porque talvez você é uma resposta adormecida, só não entendeu ainda que você pode ser uma grande resposta em evidência. Por que eu falo uma resposta adormecida? Porque você ainda tem muitos conflitos e guerras que você enfrenta, e às vezes você fala: hoje eu não quero servir. Hoje não, eu passei muitas dificuldades essa semana, eu não quero. Irmão, se eu fosse falar tudo o que acontece comigo, eu nem seria pastor. E está tudo bem. Deus dá a cada um segundo a sua medida. Diga assim: eu consigo suportar o que eu estou enfrentando. A resposta para alguns aqui hoje é: Josué, evidencia suas obras, só que obras essas direcionadas. Tem algo no seu coração que queima fazer, você já está direcionada por Deus. E aí você fala: mas eu preciso de uma confirmação de um profeta. Aí tem algo que você pode fazer aqui na igreja, ou um trabalho através da igreja em alguma comunidade. Aí você fala: não, mas eu acho que não dá, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Diga assim comigo: recurso Deus só dá para quem começa na fé. Eu comecei sem cadeira, eu comecei sem som, eu comecei sem nada, irmãos, e Deus foi mandando. Nunca espere as condições devidas para dar o início. Nunca espere as condições favoráveis para dar o começo. Eu preciso pregar a tua palavra ao teu coração. Aleluia, aleluia. Não espere, irmãos, ter alguém ao seu lado com fé, mais fé do que você para crer. O primeiro a crer naquilo que Deus fala precisa ser você e a sua casa. Por mais que as suas habilidades sejam diferentes, por mais que os seus conhecimentos sejam aprimorados, diga-se comigo: a visão é única. E isso daqui Deus não negocia. Moisés tinha os seus atributos e Josué tinha as outras características, mas Deus tinha o seu projeto destinado. E qual era o projeto? Canaã. Ou seja, diga-se comigo: a visão fala mais alto do que a cadeira de um líder.
No dia que alguém querer ser maior do que Deus, Deus já perdeu a essência naquela igreja. Isso daqui vai passar, irmãos, na minha vida. A liderança que você hoje talvez é líder de um departamento vai passar. Só que qual que é a visão da igreja? Estabelecer o governo de Cristo sobre o distrito de Pirituba. Preste atenção. A visão falava mais alto do que os atributos que ambos tinham, porque eles não queriam falar quem sabia mais ou quem sabia menos. Porque hoje em dia é assim, se houver uma pessoa que é doutor, ela não vai querer servir no estacionamento. Se houver uma pessoa que é médica, ela não vai querer limpar um banheiro. Se houver uma pessoa, talvez um empresário muito bem sucedido, ela não vai querer chegar aqui talvez mais cedo, sair um pouco mais tarde, esperar o pastor atender. As suas habilidades, os seus atributos, tudo isso não pode falar mais alto do que a visão. E quando a visão fala mais alto do que os aspectos que cada um deles possui, quando a visão fala mais alto do que nós, diga-se comigo, gera em nós a unidade. Quando a visão fala mais alto do que nós mesmos, aquilo que Deus está estabelecendo de visão para este lugar, irmãos, todos, assim como Neemias. Irmãos, Neemias colocava a mão na pá. Tinha hora que ele estava lá com os pedreiros, e tinha hora que ele estava nos palácios. Eu fico pensando, irmãos, tinha hora que ele estava lá na reforma dando ordens, mas tinha hora que ele estava o quê? Pegando mais material. Eu fico imaginando, eu fico conjecturando, porque por mais que foi em dias que ele reedificaram, irmão, não foi dias bem dormidos, não foi zona de conforto esperando as coisas cair do céu. Ele tinha uma palavra e ele foi executar. Assim também é aqui. Quando a visão fala mais alto, a unidade gera em nós conquista. A unidade gera em nós o poder de possuir. A unidade gera em nós o poder de realizar. Quando a visão fala mais alto do que o líder, todos lutam pelo mesmo motivo. Olha para esse e diga para ele: você está junto comigo? Ou você está dividindo o reino de Deus? Diga assim comigo: reino de Deus dividido não prospera. Se duas pessoas que são juntas quiserem caminhar para lá dos opostos, aonde elas vão chegar? Em lugar nenhum. Mas quando Salomão ele disse que é melhor duas pessoas trabalhando, que a recompensa é dobrada, ele estava deixando muito claro: se nós colocarmos os mesmos propostas, as mesmas direções, os mesmos requisitos, ainda com as nossas indiferenças, nós vamos chegar lá, nós vamos ter uma retribuição melhor. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite entender uma coisa: sozinho você pode ir longe, mas quando você caminha com alguém na mesma visão, na mesma direção, a unidade faz nós alcançarmos objetivos, irmão, que a gente achava que não ia alcançar, que a gente achava que não ia possuir. Mas eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que vai sair alinhado como casal, como família, como empresário, como empregado. Alguém aqui vai sair alinhado dizendo: eu vou andar alinhado com aquilo que Deus tem, porque se eu ando alinhado, eu vivo a recompensa. Será que alguém tem glória para dar? Será que alguém tem aleluia para dar? Ô irmão, eu vou pregar para 10, para 20, para 30, para 1000, para 2000 do mesmo jeito. E Deus está dizendo para alguém aqui: aleluia. Não espera para começar, não espera para dar o primeiro passo. Ei, Josué, é com você que Deus está falando. Esses tempos atrás, estava conversando com um empresário e eu falei para ele: se você não estabelecer uma visão nessa empresa, você vai passar o tempo que for,
e você nunca vai chegar em nenhum lugar. Porque a visão é aonde eu posso chegar, não significa que é onde eu estou. A visão é aquilo que é gerado de dentro. Se você não estabelece a visão, os valores, os propósitos ali sua, a missão que seja, se você não tem isso, jamais você vai ter a unidade nos seus funcionários para liderar aquilo que você começou. O que Deus quer gerar em nosso coração é o entendimento, porque Deus não quer ninguém como cabeça em pipa voada. O que Deus quer gerar na gente é entendimento, porque quando a gente entende, a gente não erra, a gente não faz da forma errada, a gente faz da forma correta. Porque pode passar Moisés, pode passar Josué, mas o que não podemos deixar de passar é a visão que Deus nos deu. Irmão, você pode não concordar e está tudo bem. Olha para frente e fala assim: você concorda com tudo que eu penso? Irmão, se você concordar com tudo que você pensa, mesmo casado, irmão, você me passa a receita, porque aí eu vou falar para a igreja. Duas pessoas que não têm ideias diferentes, que não têm propósito diferente, a não ser que a pessoa seja um robô computadorizada, e aí tudo que você falar ela vai fazer. Tem hora que a gente tem que entender que as diferenças elas fazem a obra crescer. É por isso que eu tenho um conselho na igreja, porque quando eu quero discutir alguma ideia, alguma coisa, eu jogo a ideia e falo assim: Deus ministrou isso no meu coração. Aí um compartilha uma visão dentro daquilo que eu falei. Quando você vai ver, a ideia foi mais além do que eu vi. Olha para frente e fala assim: quem anda com você precisa enxergar além de você. Porque se for para ter olhar igual de pintinho lá que fica só no pé, irmão, você vai andar de acordo com o passo do seu pé. Mas se você tiver pessoas do seu lado que enxergam além, muito mais além, você pode ir muito mais distante. Oremarrassúria. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. É por isso que mudar ambientes às vezes é bom, conversas às vezes é bom. Ai, irmão, assuntos às vezes é bom, porque às vezes você vai, passa 1 ano, 2 anos, você volta a falar com aquela pessoa que já faz 2 anos que saiu da sua vida, e é as mesmas histórias, e história triste, e Deus está dizendo: ei, eu quero te colocar em ambientes de pessoas que conquistaram e avançaram, não só de quem fracassou. Se for para ouvir um fracasso, é do fracasso até a vitória. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite entendendo uma coisa: crente, filho de Deus é mais do que vencedor. Tem a prova, mas tem a conquista. Tem a batalha, mas tem a vitória. Eu vim pregar para alguém que ciclos são rompidos. Ai, irmão, eu vim pregar para alguém que batalhas são vencidas. Chegou a hora, Josué, de você vencer esse ciclo que te rodeia, essa situação que não muda. Pastor, tá difícil, não muda, não tem mais jeito. Deus está dizendo ao teu coração: é com você mesmo, Josué. Eu estou te inserindo no ambiente certo, com as pessoas corretas, porque você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar, você vai vencer. Eu estou sentindo autoridade e eu vou profetizar pela palavra. Você vai vencer, essa potestade vai cair, esse principado vai cair, esta hoste vai cair, esse governo das trevas vai cair, Golias vai cair, Jericó vai cair. Deus está dizendo: mas quem vai ficar de pé é o povo de Deus, 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 é a promessa de Deus. Orebachandaraia, Urabacanto de Calabachúria. Opiniões ao contrário vão cair, dúvida vai cair, palavras ao contrário vai cair, mas o que vai prevalecer é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Deixa eu correr para o encerramento.
mesmo com a morte de Moisés, Josué deu a continuidade, porque em seus corações não havia vaidade. Fala assim comigo: eu não sou dono de nada. É Deus que dá poder ao homem para administrar. Pode ter o seu nome lá, mas no dia que Deus quiser fechar, Ele fecha. Pode ter a sua assinatura lá, mas no dia que Deus quiser fechar, Ele fecha. Então Deus deu o poder aos homens para administrar aquilo que é dele. Deus deu autoridades aos homens para eles governarem aquilo que Deus deu. Tudo que está sobre aqui foi Deus que criou, e Ele colocou sobre o homem, sobre a mulher, a capacidade. Josué deu continuidade, e ainda que em seu coração houvesse medo, quando um projeto é de Deus, o próprio Deus se responsabiliza em confirmar em nossos corações. Eu vim pregar para a geração de Josué aqui, que precisa entender: você vai ter medo. Esses dias atrás eu conversei com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu estou com medo, porque o senhor começou a falar um monte de coisa, de projeto, de plano, e eu fiquei com medo. Falei: mas vai ter medo. Medo faz parte. Se o projeto não te der medo, você não sai da zona de conforto, não se desafia. Diga-se comigo: não existe crescimento, não existe amadurecimento só com beijos e abraços. Para você chegar onde você chegou, tendo o carro que você teve, a casa que você teve, teve dias que você começou muito mais cedo e foi dormir muito mais tarde. Às vezes você foi o primeiro a sair e o último a chegar. Nenhuma construção na vida de ninguém aqui, irmãos, começou só com as flores. Teve momentos que foram difíceis, de você até mesmo olhar e não ter o que comer, passar dias com fome, abrir mão de momentos. E eu estou pregando para alguém aqui nessa noite: se você está realmente chegando num estágio da vida aonde você está tendo a oportunidade de usufruir, glória a Deus e aleluia. Mas nunca se esqueça dos dias do começo, porque os começos são às vezes lembrados para a gente lembrar de uma coisa: se foi Ele que levantou, é Ele que continua dando, é Ele que continua fazendo. E eu vou dar glória a Ele, vou servir a Ele, vou estar na casa dEle, porque no dia que eu me esquecer dEle, Ele me faz esquecido diante dos homens. O contrato não fecha, a porta não abre, o caminho estreita. E eu estou pregando para alguém aqui nessa noite: não se esqueça do Deus da promessa, daquele que gerou no teu coração. Vai haver incertezas, vai haver sensação de impotência, de incapacidade, mas o próprio Deus manda liberar essa palavra, baseada em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. Irmão, o Senhor não falou a Caleb, o Senhor não falou a outros homens, o Senhor falou a Josué. E ele tem endereço: filho de Nun, servo de Moisés, qualidade, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Não é homem que está falando, não é profeta que está falando, não é juiz que está falando, não é sacerdote que está falando. Quem está falando é a própria boca de Deus. Deus falou para Moisés, Deus falou para Josué, e Deus continua falando à igreja. O que Ele falou? Moisés, meu servo é morto, passou, levanta-te pois agora. Ei Josué, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Tem alguém atrás de você, caminhando na tua direção, tem liderança e tem gente atrás, indo atrás de você. Passa a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tem terra, tem promessa, tem promessa. E se ainda não for suficiente, Deus te falar: levanta-te, porque às vezes só o levanta de Deus não é fácil. Aí Ele diz: além de passar o Jordão, 1 capítulo versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Porque o medo dele era: eu vi o Senhor abrir o mar, eu vi as 10 pragas, eu vi o maná, eu vi tudo isso, a coluna de
fogo, a nuvem de dia. Eu vi tudo isso. Aí Deus se apresenta a Josué e diz: eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Josué, o que você está prestes a viver é a promessa de 40 anos atrás, dita aos teus pais, aos antepassados. Josué, você acabou de chegar, já está visualizando a promessa. Passa esse Jordão, passa esse Jordão, passa esse Jordão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu vou profetizar. O Jordão é o passo mais indecisivo que você vai precisar dar, porque você se questiona: como vamos passar? Como vai ser essa travessia? Aí Deus manda dizer: o que é possível aos homens, os homens faz, mas o que é impossível a Deus, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele vai fazer. O que é impossível a você, Orebacalabachuri me calamanaia, Orebacanto de calabachéria. O que é possível aos homens, a santificação de hoje, o propósito de hoje é a vitória de amanhã, a renúncia de hoje, abrir mão do jogo, abrir mão da tarde de domingo, é o sucesso de amanhã. Não existe glória sem humilhação, não existe glória sem humilhação. Até Jesus foi humilhado para receber a honra, a glória que estava reservado ao seu Pai, ao seu Pai, ao seu Pai. Prega a Deus nessa noite ao teu coração. Passa esse Jordão. Eu estou sentindo graça. Moisés não vai poder ir com você nessa passagem, ou seja, coisas do passado não vão te acompanhar para essa passagem. O que Deus está falando é: eu estou te chamando para um novo tempo de experiência com Ele. Ô Josué, é tempo de você construir a sua história. É sobre você, é sobre você, é a tua história. Bate assim no peito e diga: Deus conta comigo para essa história, para essa história, para essa história. Tem um legado de Deus sendo liberado pela palavra. Quem recebe essa palavra, abre a tua boca, levanta as tuas mãos e glorifica, e glorifica, e glorifica, porque a palavra é dele, a promessa dele, já está tudo preparado. Vai Josué, vai Josué, vai Josué, se levanta Josué. Prostrado você não vai chegar, mas vai, 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 vai Josué, abra tua boca e glorifica Ele.